Fala, pobre mortal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à segunda aula da Semana do Investidor Iniciante, esse curso que nasceu para te ensinar a alcançar sua liberdade financeira através dos investimentos, mesmo que ainda você não saiba nada sobre esse assunto. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou o Lucas Rufino, fundador da 1 milhão com 30, hoje uma das maiores escolas de investidores do Brasil. E durante essa semana eu tô te ensinando aí tudo sobre investimentos do básico ao avançado, para você saber escolher os melhores investimentos para você aprender a multiplicar o seu dinheiro através dos investimentos, sem precisar trabalhar por isso, claro, aprender ali como escolher as melhores ações, melhores fundos imobiliários, tudo realmente que você precisa sem depender de mais ninguém. Recapitulando aqui, na aula anterior a gente mostrou aí 3 grandes vilões que te atrapalham na sua construção de riqueza. Nós falamos aí sobre o governo, sobre a sua família, sobre os grandes bancos, essas grandes instituições aí que manipulam as pessoas e, claro, né, mostramos também como que você mesmo investindo com pouco dinheiro, com R$300 por mês, você consegue ali alcançar o primeiro milhão e ter uma renda mensal eterna aí de 7, 8 mil reais por mês, coisa que você nunca iria conseguir de outra forma se não fosse através dos investimentos. Agora eu quero dizer o seguinte, se você não assistiu essa primeira aula, eu quero que você pause agora essa aula aqui e vá assistir. É só você rolar a página aqui embaixo e você vai ver também, vai ter a opção aí de você assistir essa primeira aula, porque a Semana do Investidor Iniciante funciona como um Netflix, aquela série do Netflix, sabe? Que não tem como você chegar lá e já começar assistindo o episódio do meio, a segunda temporada, não tem como fazer isso. Você precisa começar a assistir desde o primeiro episódio para que você não perca nada, para que você entenda exatamente tudo que a gente está falando. Então, pausa isso aí e volta lá. E, claro, né, se você já assistiu e tá comprometido, eu quero aí, né, saber se você conseguiu cumprir aquele desafio lá da primeira aula. Você precisa ter cumprido esse desafio para a gente partir para essa próxima aula, porque agora a gente vai falar aqui de reserva de emergência, vamos falar aqui sobre todos os tipos de investimento. E não adianta nada você saber isso se você ainda nem tem uma conta lá na corretora. Então pausa esse vídeo também se você ainda não cumpriu o desafio, abre a conta aí, demora 5 minutinhos só, então você já consegue abrir essa conta e aí a gente pode desenvolver esse assunto. Agora que somente aqueles que estão realmente comprometidos estão aqui, a gente pode dar prosseguimento para aquilo que a gente avisou na última aula que iríamos falar hoje, né? Os melhores investimentos para você fazer, onde investir, como começar, como criar sua reserva de emergência e tudo mais. Mas antes disso, eu quero quebrar uma crença limitante aqui que está muito forte na cabeça de vocês. Tô falando isso porque eu recebi vários feedbacks da primeira aula dizendo aí: ah, Rufino, não sei se isso é pra mim, não tenho certeza se eu vou conseguir, eu acho que é muito difícil. E cara, quero te falar uma coisa, tá? Ninguém nasce sabendo. Eu também não nasci sabendo e eu ralei muito até conseguir entender exatamente, ter todo o conhecimento que eu tenho hoje. Foram mais aí de 6 anos, 7 anos estudando e aplicando esse conhecimento até chegar ao conhecimento que eu tenho hoje. Para você vai ser ainda muito mais fácil, porque você tem um professor aqui como eu, que não liga para falar palavras difíceis como a maior parte dos professores, dos educadores financeiros que tem por aí. A gente fala mesmo com a linguagem do povo, do jeito que eu converso com os meus amigos. Então eu quero descomplicar a vida de todos vocês. Vocês vão ver que a gente vai sempre direto ao ponto, sem enrolação. Você deve estar acompanhando aí nas nossas lives também, como que é conteúdo porrada com a linguagem que você entende. Deixa eu falar uma coisa com você, é muito mais fácil se você pegar um conteúdo estruturado como esse aqui, do que você ficar ali assistindo um vídeo aqui, outro ali, ver um artigo de blog aqui, ler um livro ali, onde você vai ter vários educadores diferentes, cada um com uma linguagem e metodologia diferente, e você vai ficar perdido. Aqui a gente consegue ver realmente do básico até o avançado, uma estrutura de conteúdo que vai fazer você definitivamente se tornar um investidor de sucesso. Quando a gente olha lá, por exemplo, no Eu Investidor, que é a minha formação completa de investidores com mais de 1.600 alunos, a maior parte deles começou do absoluto zero, sem conhecimento nenhum, às vezes até mesmo sem grana para começar a investir. Eu separei aí 2 depoimentos para vocês entenderem mais ou menos esses exemplos, para que isso não seja mais uma objeção para você. Você pode sim começar a investir do zero, mesmo sem saber absolutamente nada, desde, claro, você consiga assistir bem e se dedique a estudar esse conteúdo que eu tô passando para vocês. Dá uma olhada só nessas 2 pessoas que começaram do absoluto zero. Eu não tinha conhecimento algum
Eu comecei a ter conhecimento a partir da página dele no Instagram. Eu estava atolada em dívidas, eu consegui renegociar todas. Eu tinha título de capitalização, tinha dinheiro parado na poupança e acreditava em consórcios. Tudo isso foi por terra com o curso dele e eu sou eternamente grata. Eu era cru, não sabia nada de nada. Depois que eu fiz a aquisição do curso, tudo que eu pensava sobre o mercado financeiro, sobre investimento, mudou. Tá, eu achava que era aquele bicho de 7 cabeças e depois de todas as aulas, todos os vídeos, aulas que nós tivemos, todos os apoios pelo WhatsApp, tira dúvidas, lives online, tudo que o curso oferece, o que eu pensava antes foi deixado para trás. Eu vi que é uma coisa simples, que só basta ter um pouco de dedicação para poder entender. Viu só? Se eles conseguiram, você também consegue. O método é muito simples e prático para facilitar para você. Nesse curso gratuito aqui, eu vou te ensinar tudo que você precisa, o passo a passo para você investir. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar também se você não tem dinheiro, tem pouco dinheiro ou mesmo está passando por um momento difícil. O mais importante aqui é você entender sobre a importância de investir, como fazer isso e começar, mesmo que seja ali com bem pouco, 50, 100 reais. Eu mesmo, quando comecei, eu tinha lá meus 18 anos, e investia 100, 200, 300 reais por mês, o que sobrava da bolsa da minha faculdade. E depois, quando eu fiz ali 20 anos, precisei me tornar o homem da casa, cuidar ali da minha mãe, dos meus 2 irmãos. Foi um momento muito difícil que eu passei, porém, o conhecimento que eu já tinha adquirido sobre dinheiro, sobre o que fazer com o meu dinheiro, me ajudou muito a mudar completamente a minha vida e da minha família. Hoje eu tenho 25 anos e a vida da minha família está muito mais fácil e esse conhecimento foi essencial para que eu conseguisse dar a volta por cima. Então não importa o momento difícil que você está passando hoje, o importante é você aprender e começar. Não vou falar para você também, não vou mentir aqui, não existe milagre, tá? Você não vai começar investindo ali 10, 20 reais por mês, ficar assim para sempre e vai resolver sua vida, não. É claro que a gente tem que estar sempre ali focado em aumentar nossa renda, em reduzir nossos gastos e sim melhorar os nossos investimentos. Aqui a gente está focando muito nesse curso da Semana do Investidor Iniciante em melhorar os investimentos, mas é claro que todos esses pilares são importantes e é por isso que lá no Eu Investidor ou mesmo no meu conteúdo gratuito eu tô sempre falando de aumento de renda também. A gente começa com pouco dinheiro e vai buscando aos poucos aumentar nossa renda para ir conseguindo investir cada vez mais. Eu sou muito a favor de você começar mesmo com pouco dinheiro, com que você tiver 50, 100 reais, porque pra mim isso funcionou muito bem, porque quando você vê ali o seu dinheiro crescendo, né, mesmo que seja pouco, mas você vê ele ali se multiplicando com o passar dos meses, isso te dá um gás muito maior, você começa a ver a liberdade que aquilo ali vai proporcionar para sua família e você vai ter muito mais vontade de trabalhar e aumentar esses aportes. Isso aí fica para um outro assunto, para um outro dia, porém aqui agora a gente vai falar sobre o primeiro passo de investir. A gente falou na última aula sobre abrir a conta na corretora e aí depois que você abre a conta na corretora, você precisa montar a sua reserva de emergência. A reserva de emergência basicamente vai ser um montante onde você vai deixar um investimento muito seguro para você conseguir resgatar a qualquer momento. Precisou, resgatou, e isso é muito importante porque as emergências acontecem, né, galera? A gente sabe que as emergências vão acontecer, a única certeza da nossa vida. Então a gente precisa ter um montante do dinheiro ali para que a gente não precise tirar lá das nossas ações, dos nossos fundos imobiliários, para que a gente possa, por exemplo, quando houver algum problema de saúde na nossa família, quando houver aí um acidente ou qualquer coisa do tipo, algum filho inesperado, qualquer coisa assim, a gente vai ter onde pegar o dinheiro sem atrapalhar nossos investimentos. Basicamente a reserva normalmente a gente mantém ali cerca de 6 vezes os nossos gastos mensais. Eu vou mandar lá no nosso grupo exclusivo, se você ainda não entrou, vai ter um botão aqui embaixo para você participar, um vídeo explicando ainda mais sobre a reserva de emergência, para você tentar calcular qual deve ser a sua reserva ideal. Algumas pessoas vão deixar ali 4 vezes seus gastos mensais, outras vão precisar de 9 vezes talvez seus gastos mensais, enfim, cada caso é um caso, mas o importante é que você tenha esse montante em um investimento seguro. Daqui a pouco a gente fala também quais são os melhores investimentos para isso, mas primeiro você precisa entender que esse é o próximo passo depois de abrir conta na corretora. Muita gente pergunta assim: Rufino, cara, beleza, mas eu preciso juntar todo o dinheiro primeiro na reserva de emergência antes de partir para os outros investimentos que vão me dar uma rentabilidade melhor? Então, assim, o ideal é que você tenha sim o dinheiro
todo da reserva antes de partir para os investimentos. Mas na prática, o que eu costumo ver? Quando a galera está só focando em juntar reserva, normalmente as pessoas desanimam e vão acabar não prosseguindo nos estudos dos investimentos. Então o que eu costumo falar? Pô, se você ainda não tem uma reserva de emergência, vai juntando a maior parte dos seus aportes, você vai colocando sim em um investimento ali seguro, que vai ser a sua reserva de emergência para você poder resgatar a qualquer momento. E paralelo a isso, você vai colocando parte desses aportes também nas ações, nos fundos imobiliários, pensando principalmente na sua experiência, porque quanto antes você começar, maior vai ser a sua experiência, então você vai evitar muitos erros. É melhor você cometer erros pequenos, né, começando ali com uma quantia pequena, do que cometer erro depois você colocando um grande montante de uma vez só na renda variável, por exemplo. Então assim, a reserva de emergência é a primeira coisa, é o primeiro passo que você vai tomar depois de abrir conta na corretora. Mas nada impede que você comece paralelamente também os seus investimentos na renda variável. Então, Rufino, calma aí, você falou aí de renda fixa, renda variável. Que negócio é esse de renda fixa e renda variável, né? A gente já falou que lá na corretora você vai ter todos os tipos de investimento. Esses investimentos eles vão se dividir em duas categorias, que é a renda fixa e a renda variável. A renda fixa é, por exemplo, a poupança, por exemplo, né? O Tesouro Direto, um CDB, LCI, você já deve ter ouvido algumas dessas siglas aí. Basicamente, a renda fixa é quando você empresta dinheiro para alguma instituição e ela vai te remunerar com juros. Então, basicamente, você vai lá deixar R$1.000 no banco e depois de um ano o banco vai te devolver R$1.100, que é o dinheiro que você colocou corrigido por uma taxa de juros que ela pode ser variável. E aí, enfim, você vai ter esse dinheiro de volta. A renda fixa, então, basicamente é como se a gente não tivesse risco, se é que a gente pode falar assim, de volatilidade pelo menos. Então a gente vai deixar o dinheiro ali e a gente vai saber exatamente quando a gente vai tirar, desde que a gente mantenha até o vencimento. Depois a gente fala mais detalhado aí sobre a marcação a mercado, a gente fala na live, tá? No encontro hoje à noite, beleza? Sobre taxa de juros e tudo mais, mas o principal é você entender que a renda fixa atualmente ela está rendendo muito pouco, a taxa de juros está muito baixa e deve permanecer assim por muito tempo ainda. Então você nunca vai conseguir ter uma excelente rentabilidade, multiplicar o seu dinheiro como a gente ensinou lá na aula 1, se você manter todo o seu dinheiro só na renda fixa. Então você precisa ter uma grande parte do seu dinheiro em renda variável se você quiser realmente multiplicar o seu dinheiro. Não é um bicho de 7 cabeças, eu vou ensinar exatamente todos os investimentos que a gente tem a possibilidade de fazer aqui, mas você precisa entender que a renda variável, ao contrário da renda fixa, que você sabe exatamente quanto você vai ter no final, a renda variável você se torna sócio de grandes empresas, você se torna sócio de empreendimentos imobiliários. Assim, você vai ter parte dos lucros dessas empresas, parte dos aluguéis desses empreendimentos imobiliários. E aí, claro, né, como você virou um sócio, se o negócio vai bem, ele vai se valorizar muito. Se o negócio vai mal, ele vai se desvalorizar e você pode, inclusive, perder dinheiro. Por isso que é muito importante a gente estudar sobre esse conteúdo que eu vou passar aqui para vocês. Ah, Rufino, então onde eu vou deixar a minha reserva de emergência, que é esse dinheiro aí, para a gente poder resgatar a qualquer momento? A gente tem 3 principais tipos de investimento aí, onde eu acredito que seja legal você deixar a sua reserva de emergência. O primeiro deles é o Tesouro Selic. Tem que ser o Tesouro Selic. Você vai investir lá no Tesouro Direto, que você vai estar emprestando seu dinheiro pro governo e aí você consegue investir a partir de R$30. Você deixando seu dinheiro lá, você vai ter uma rentabilidade garantida ali, que vai render 100% da taxa Selic e você vai poder resgatar a qualquer momento sem perdas. Sendo assim, esse é o investimento mais seguro que nós temos no nosso país, porque você está emprestando dinheiro para o governo e não para um banco. Quando você deixa lá na poupança, você está emprestando para o banco. E lá na poupança, como a gente já falou, ele está rendendo 70% da taxa Selic. Então, no Tesouro Selic, você tem uma rentabilidade maior do que a da poupança e vai ter uma segurança maior do que a da poupança. Eu, pessoalmente, gosto bastante desse tipo de investimento, mas vamos falar de mais 2 aí onde você poderia deixar, que são CDBs de liquidez diária. Então, normalmente, a gente tem aí vários bancos digitais, por exemplo, que estão pagando bastante ali, 100 a 110% do CDI. Então, você normalmente vai ter uma rentabilidade um pouquinho melhor do que a do Tesouro Selic, mas você está correndo um risco um pouquinho maior também por estar emprestando para um banco. A gente até tem lá a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que te protege se você tiver ali menos de R$250 mil investidos e aí você tem uma segurança a mais. Enfim, CDBs de liquidez diária, atenção, tem que ser de liquidez diária, assim você vai conseguir resgatar a qualquer momento. E uma terceira opção que eu acho interessante são os fundos DI.
São fundos de investimento que eles vão manter a maior parte do dinheiro ali em Tesouro Selic. Normalmente, muita atenção nisso aqui, normalmente eles vão ter taxas mais baixas. Tem muito fundo DI de bancão aí que cobra taxas absurdas de 1, 2%, mas eu já vi fundo DI que investe seu dinheiro só no Tesouro Selic e cobra taxa zero. Se for um fundo desses, né, você vai ter ali menos volatilidade e pode ser uma boa opção para sua reserva de emergência também. Agora, você que já entendeu que a renda fixa não vai te dar uma rentabilidade tão alta assim, a renda fixa serve mais para ter uma segurança maior na sua carteira, para equilibrar o risco da sua carteira. Nas lives aí, às 8 horas da noite, nós vamos explicar melhor sobre a montagem da carteira, assistam elas também, mas vamos então partir aí para os investimentos de renda variável, que são aqueles investimentos que, eu gosto muito mais de falar, porque é aquilo que realmente tem o poder de multiplicar várias vezes o nosso patrimônio e nos dar uma renda passiva eterna, dinheiro caindo no nosso bolso sem que a gente precise trabalhar. E claro, tem vários tipos de investimentos diferentes, mas eu quero focar aqui em dois principais, que são as ações e os fundos imobiliários. Então, basicamente, ações, como a gente já falou aqui, são pequenas partes de empresas. Você está lá comprando um pedacinho da empresa com R$10, R$20, R$30 e você vai se tornar sócio de grandes empresas do Brasil e do mundo, como por exemplo aí a Ambev, o Itaú, as lojas Renner, lojas americanas, sei lá, Google, Facebook, Amazon, Disney, todas essas empresas você consegue se tornar sócio com algum punhado de reais. Ao invés de sair para balada aí, você pode pegar aquele dinheiro que você ia gastar e comprar, se tornar sócio de uma empresa dessas. E aí você pode pensar assim, filho, mas para que eu quero me tornar sócio dessas empresas? Cara, você já pensou que essas empresas têm lucros bilionários? São bilhões e bilhões de reais, bilhões e bilhões de dólares sendo gerados ali todos os meses por essas empresas. E para onde você acha que vai esse dinheiro? Claro, né? Esse dinheiro ele pode ser utilizado para ser reinvestido na empresa, para a empresa crescer cada vez mais, mas uma grande parte desse dinheiro vai para o bolso dos donos, vai para o bolso dos sócios. E adivinha só, dono não é só aquele que fundou a empresa, não. Dono não é só o Jorge Paulo Lemann, não é só o Jeff Bezos, não. Dono também é você que compra uma única ação daquela empresa. Então você tendo uma única ação daquela empresa, você também pode ter uma fatia desses lucros bilionários das maiores empresas do Brasil e do mundo. Simples assim. Quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a entender que ações, como muitas pessoas leigas pensam, né? Fica vendo aqueles filmes, fica vendo ali no Jornal Nacional e acha que as ações são simplesmente números que ficam subindo e descendo, e aí você tem que comprar barato, vender mais caro e ganhar dinheiro e aquela loucura toda. Não, cara. A Bolsa de Valores basicamente é um mercadão onde você pode se tornar sócio de excelentes empresas. Essa é a nossa filosofia aqui. É um jeito muito mais simples de investir, é um jeito muito mais fácil também, muito mais rápido, que te exige menos tempo, te dá mais liberdade para você curtir a vida, como eu tenho feito aqui. Tô viajando aqui já tem alguns dias, tá? Aqui em Cancún, aqui no México, e eu em momento nenhum entrei, abri o meu aplicativo ali da corretora, fui olhar meus investimentos. Não, isso aí eu mexo um pouquinho só, alguns minutos ali por mês e pronto, eu não preciso acompanhar, porque eu tenho uma visão de sócio, eu só escolho as melhores empresas, como eu vou ensinar para vocês na próxima aula, beleza? E claro, nas lives também, nas aulas ao vivo que a gente está dando aí. Então o principal é você entender o que são as ações. Essas ações, elas vão ser, é claro que elas têm também, né, uma valorização quando a empresa está crescendo. Você vai ter o seu patrimônio se multiplicando também, mas de tempos em tempos elas vão pagar os dividendos, que são essas partes desses lucros das empresas, direto no seu bolso, livre de imposto de renda. Você vai ter aquela ação ali para sempre e aquilo sempre vai estar gerando mais dinheiro para você, dinheiro caindo na sua conta às vezes são todos os meses, mas normalmente todo trimestre, todo semestre ou todo ano, sempre vai ter ali um pingadinho na sua conta que é parte dos lucros dessas empresas. Rufino, e esse tal de fundo imobiliário, que negócio é esse? Então, basicamente, como a gente tem a opção, a oportunidade de se tornar sócio de grandes empresas, comprando ali R$50, R$100 de uma ação, a gente também consegue ter pequenas partes dos maiores imóveis do Brasil através dos fundos imobiliários. Sabe aquele shopping ali da sua cidade? Sabe o maior prédio da sua cidade, prédio comercial, que as grandes empresas estão lá? Então, você pode ter pequenas partes desses prédios também. E claro, né, esses
esses imóveis geram renda também através dos aluguéis. As pessoas usam aqueles imóveis, pagam aluguéis lá para administradora e você vai ter também parte desses aluguéis caindo no seu bolso livre de imposto de renda. Simples assim, com R$50, R$100 você consegue ter cotas desses fundos imobiliários e receber todos os meses dinheiro caindo no seu bolso livre de imposto de renda. Ah, Rufino, mas não é melhor eu investir direto em imóveis? A gente já falou aí na última aula, né? Nossos parentes normalmente sempre estão ali falando com a gente: ah, compra imóvel, compra terreninho que vai ser melhor. Vamos montar uma kitnet aqui, botar para alugar, né? Isso aí vai ser legal para sua aposentadoria. Então, mostrando aí as diferenças, né? Entre você investir em imóveis através de fundos imobiliários ou mesmo montar, construir ou então comprar um apartamento, um imóvel físico, digamos assim. Algumas vantagens que nós temos aí. Primeiro, com fundos imobiliários você consegue investir com qualquer dinheiro. Então você pode investir ali com R$100, R$200, R$300, o quanto você tiver, e você já vai ser sócio aí, né? Vai ter uma pequena parte dos maiores imóveis do Brasil. No caso dos imóveis físicos, pô, você vai precisar de quanto? Sei lá, uns R$100 mil, R$200 mil para começar, para ter um. E aí vem já a segunda vantagem, porque você com muita grana que precisa para começar a investir em imóveis físicos, você vai comprar normalmente um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis, normalmente ali no mesmo bairro, na mesma cidade. Enquanto isso, nos fundos imobiliários, você com R$100, você já pode estar diversificando em dezenas, centenas de imóveis diferentes, espalhados em vários bairros, em várias cidades do Brasil. Então você tem uma diversificação muito maior, consequentemente um risco muito menor. Outra vantagem dos fundos imobiliários é a liquidez. Sabe o que é a liquidez? É a facilidade que você tem em transformar algum bem, algum investimento em dinheiro líquido. Imagina um imóvel físico aí, que se você quiser vender, você precisa ali pelo menos de alguns meses, isso encontrar comprador fácil. Então você vai ter toda aquela burocracia, aquele negócio todo, encontrar alguém que está querendo pagar aquele preço que você acha justo, e aí você vai vender. Então se você precisa do dinheiro hoje, é bem provável que você precise pelo menos alguns dias, alguns meses ali, até realmente conseguir botar esse dinheiro no bolso. Já nos fundos imobiliários, assim como nas ações, não, precisou hoje, você vende, no dia seguinte o dinheiro está na sua conta. Então a todo momento tem gente querendo comprar aquilo de você. Então é muito fácil de você se desfazer ou mesmo montar uma posição. Então você pode comprar hoje, vender amanhã. Não que a gente recomende isso, mas é bom a gente ter essa opção. Outra vantagem é a questão do imposto de renda, como eu já falei aqui. Nos fundos imobiliários, assim como os dividendos das ações, a gente não paga imposto nenhum, é isento de imposto de renda, porém, nos imóveis físicos, por exemplo, a gente tem que pagar imposto sim sobre os aluguéis que a gente ganha, ele entra ali como uma renda de pessoa física. Por outro lado, outra vantagem é que a gente não vai ter dor de cabeça. Porque a gente não tem que gerenciar, a gente não tem que saber se o inquilino está pagando, se ele não quebrou o imóvel todo, né? Se depreciou tudo, se ele, enfim, não, o inquilino saiu, vamos colocar outro aqui, precisa reformar o lugar. Não, cara, não tem essa preocupação nos fundos imobiliários, porque já tem uma gestora lá cuidando de tudo isso. O único trabalho que você tem é mandar o dinheiro para a corretora e pronto, acabou, só isso. Investiu lá no fundo imobiliário, o dinheiro vai estar caindo para você, não precisa se preocupar. E por último, mas não menos importante, nós temos também que a qualidade dos imóveis normalmente é muito maior, porque como você vai ter ali bilhões de reais juntos, né, que são ali essas pequenas cotas que a gente compra de vários investidores, de milhares de investidores diferentes, vai juntar ali bilhões de reais, então você vai ter imóveis de altíssima qualidade, imóveis que dificilmente alguma pessoa física comum conseguiria comprar. Então a gente consegue ter acesso a imóveis de altíssima qualidade, nas melhores localizações e, claro, isso vai acabar nos gerando também uma renda maior. A gente vai ter ali, uma vacância menor e uma renda maior quando comparado normalmente com os imóveis físicos. O que significa isso? Vacância menor quer dizer que ele vai ficar menos desocupado, na média, digamos assim. Você vai ter ali vários imóveis de altíssima qualidade. É claro que de vez em quando eles vão ficar desocupados, mas como são vários, imagina que em um único fundo você vai ter uma vacância de 10%. Então, ao invés de você receber 100% do seu aluguel, você vai estar recebendo 90% quando tiver ruim a situação. Agora,
num imóvel físico que você tem, pô, ficou ruim, o inquilino não está pagando, você perde 100% da sua rentabilidade. Isso é um problema muito grave que poucas pessoas consideram. As pessoas, quando vão falar ali da rentabilidade de imóveis físicos, dificilmente lembram do comprador, né? Lembram do dono, que ele vai ter momentos onde não vai ter inquilinos, onde ele vai ter que ficar arcando com as despesas ali, IPTU, condomínio e tudo mais. E aí, quando você faz a conta, a rentabilidade dos imóveis físicos, normalmente, ela fica ali entre 0,2% e 0,3% ao mês. E aí, se você descontar todas as taxas, pode ficar pior ainda. É claro que existem exceções, vão ter casos e casos, mas na média essa é a rentabilidade geral do Brasil. E quem está dizendo isso não sou eu, é a própria FIPZAP, que é aí medida, né, que nós temos no Brasil em relação à renda dos imóveis. Nos fundos imobiliários, nós temos vários aí pagando 0,5%, 0,6%, 0,7% ao mês, o dobro, mais do que o dobro do que os imóveis físicos normalmente pagam. Então, além de todas essas vantagens, você ainda vai ganhar mais dinheiro, isso mesmo, sem dor de cabeça, caindo direto no seu bolso. Agora que você já entendeu como funcionam esses investimentos, a gente vai aprender ainda essa semana como escolher então as melhores ações, como escolher os melhores fundos imobiliários e como montar a nossa carteira. Mas o que eu quero que fique claro para vocês aqui nessa aula é o seguinte: no mercado a gente vai ter ali os sócios, as pessoas que realmente estão ali para investir o dinheiro pensando no longo prazo, para adquirir renda passiva no mercado, que são esses dividendos, que são esses rendimentos dos aluguéis caindo nos nossos bolsos ali todos os meses. Nós vamos ter também aquela sardinhada, que é aquela galera que, pô, tá ali na bolsa só para curtir, que tá ali seguindo a manada, que tá ali seguindo diquinha, procurando a diquinha, qual que é a melhor ação, qual que eu vou comprar agora e qual que eu vou vender, e cogna pra cá e vara pra lá. Essas pessoas, galera, elas normalmente vão só perder dinheiro no mercado. A sardinha vai andando de um lado para o outro tentando acompanhar os tubarões e tá só perdendo dinheiro quando vai ver no longo prazo. Eu não quero que você seja uma dessas pessoas. A gente tem aí os traders, né, que querem te mostrar e querem vender a facilidade. Não sei o que, compra o meu curso aqui que você vai ter uma rentabilidade absurda e tal, e fica ostentando, leva carro pra cá e não sei o que lá. Galera, isso não existe. Não caia nessa tentação. Todo mundo, quando está começando, normalmente cai nessas furadas, tá? Então eu tô aqui para direcionar, para te dar a direção correta. Eu também me enganei muito no início, eu também já acreditei nessas baboseiras aí, mas eu entendi qual o melhor caminho, aquele caminho que eu utilizei para mim e para minha família, e comecei a espalhar aí para todo mundo, onde eu ensino lá no Eu Investidor, por exemplo. Então, confiem no caminho, confiem na visão de sócio, é nisso que eu acredito. Se tornar sócio das melhores empresas, se tornar sócio dos melhores fundos imobiliários, dos maiores imóveis do Brasil, e assim ter uma renda passiva mensal, a nossa aposentadoria chegando mais cedo e nos dando liberdade para a gente poder curtir a nossa vida, porque é isso que importa. E assim que você começa a entender tudo isso, mesmo querendo seguir a direção correta, começam a surgir perguntas como: como escolher então as melhores ações? Quais ações comprar? Qual é a hora de comprar ou vender? Quando que eu vou ganhar dinheiro? Todas essas perguntas, né, elas vão surgir, é natural, a gente vai explicar isso aqui essa semana para vocês, porém, eu quero que vocês tomem muito cuidado agora com mais dois vilões que vão aparecer na vida de vocês investidores, seja você ainda iniciante ou que você já esteja investindo, é bem provável que você já vá conhecer alguns deles. O primeiro deles que a gente tem que falar aí são os assessores de investimento. E aqui é um assunto polêmico, eu sei. Por quê? Porque sim, tem muitos assessores que são bons, muito bons. Os assessores contribuíram muito aí para essa grande onda de investidores entrando na bolsa de valores. Porém, a gente precisa entender quais são os conflitos de interesse dos assessores. Assessores também ganham comissões em cima dos produtos que eles te oferecem. Então é bem parecido com o próprio gerente de banco. Beleza, que eles já vão ali tender a te oferecerem um serviço melhor, que você já vai estar ali na corretora com muito mais possibilidades. E é bem provável que consiga ali na corretora, mesmo seguindo um assessor, uma rentabilidade já maior do que conseguiria deixando lá no grande banco. Porém, você também não vai ouvir alguém que está ganhando comissão em cima daquilo que te oferece. É muito óbvio isso.
É óbvio que, assim como no caso dos gerentes de banco, os assessores eles vão tender a te oferecerem os produtos que estão pagando mais para eles. Por isso que você vê assessor oferecendo muito fundos de investimento, por isso que você vê assessor oferecendo muito subscrição, oferta pública, o COI, né, que é ali o título de capitalização gourmetizado. Então você vai ver previdência, seguros, tudo isso aí vai dar mais dinheiro no bolso do assessor e por conta disso você também não deve deixar o seu dinheiro por conta do assessor. Como eu já falei aqui, ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro que você mesmo. Então é preciso que você aprenda a investir sozinho. E aí você vai lá, bonitão, não sou sardinha não, vou investir sozinho. E aí você encontra um outro vilão. Quais são eles? Os influencers, os youtubers. Então, eu também sou um youtuber, eu também sou um influencer, mas a grande questão aqui são as diquinhas, né, que você quer seguir ali, você quer ver aquela carteira pública do influencer e quer copiar, quer ver a ação que o influencer falou bem e quer copiar. Galera, isso aí também é arriscadíssimo, é bem provável que você entre numa furada. A maior parte desses influencers aí, eles são patrocinados por grandes instituições, por grandes bancos, por grandes corretoras. E aí a gente vê um monte de burrada acontecendo, querendo ali, né, levar o conflito de interesses mais uma vez para o lado das corretoras e dos grandes bancos. Há pouco tempo atrás, a gente viu aí uma grande educadora, uma grande influencer falando para você colocar sua reserva de emergência no fundo imobiliário. Cara, isso é uma extrema burrice. Você nunca deve fazer isso, nem mesmo com uma pequena parte da sua reserva de emergência. Não faça isso. Reserva de emergência, como eu expliquei nessa aula aqui, é em renda fixa. O seu dinheiro tem que ficar seguro. E isso aqui, é a influência que não sabe? Cara, ela é patrocinada. Então, se a corretora falou, se colocaram lá no script dela, ela precisa ler. Simples assim. A gente vê aí vários influencers também que mostram ali na sua carteira pública várias ações de baixa liquidez, e quando eles falam bem dela, elas disparam. Tem muito manipulador no mercado, galera. E isso é um grande problema. Por quê? Aquela ação lá é realmente boa, será? Ou será que essa influencer recebeu por fora algum presentinho, alguma vantagem para poder falar bem daquela empresa, para poder jogar o preço dela lá para cima? Muito cuidado com isso, tem que ficar atento em relação a isso e assim você evita esse tipo de problema, desde que você pare de seguir essas diquinhas, pare de querer ficar descobrindo a melhor ação do momento, isso não existe, e aprende a analisar sozinho. Não sou eu que vou te dar diquinha também não, pode parar com isso. Eu já falei, não sou o seu salvador da pátria, não sou o seu guru. Ninguém vai cuidar melhor do seu dinheiro que você mesmo. Eu quero servir como uma escadinha para você. Você vai me usar de trampolim, você vai vir cá, aprendeu essa semana comigo e depois segue a sua vida. Eu não quero que você fique dependente de mim. É claro que enquanto você precisar de ajuda, eu tô aqui para te ajudar. Você pode me mandar mensagem nos nossos grupos exclusivos, no Telegram, no WhatsApp. Você pode mandar lá no Instagram, você pode colocar nos comentários aqui embaixo que eu tô aqui para te ajudar. Eu gosto de ser transparente, então eu preciso revelar um segredo aqui para vocês. Eu mesmo já recebi diversas propostas de bancos e corretoras querendo me pagar ali 20, 30 mil reais por mês para eu gravar um videozinho na semana e ficar indicando a corretora deles. Porém, mesmo que isso me custe dinheiro e até mesmo moral aí no mercado, eu não confio nisso, eu não topei nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque isso aí iria colocar um conflito de interesses muito grande em cima de mim também, e aí eu não conseguiria ensinar a verdade para vocês. Eu sou contra isso, por isso que eu me mantenho independente. O meu propósito é realmente ensinar as pessoas a verdade, ensinar todo mundo a investir sozinho, porque foi isso que mudou a minha vida e vai mudar a vida de vocês também. O meu propósito é mudar a vida das famílias brasileiras para que a gente possa mudar o Brasil dessa maneira. Eu acredito com certeza, eu acredito fielmente que a gente tendo uma melhor educação financeira por todo o país, o nosso país, a economia do nosso país tende a ir melhor também e vários outros problemas vão acabar se resolvendo. Eu acredito que o único caminho é que vocês saibam escolher as próprias ações, os próprios fundos imobiliários, montar a carteira de vocês sozinhos. Então, se você entende isso, se você entende que isso faz sentido, eu quero que você comente aqui embaixo a seguinte frase: eu vou investir sozinho. Eu vou investir sozinha. Coloca isso aqui
nos comentários para eu entender que você está comigo e que você quer aprender realmente como fazer isso. Não precisa se desesperar, achar que vai ser difícil, que você não vai conseguir. Olha só, é muito mais simples do que parece você analisar alguns indicadores ali, ler alguns relatórios e escolher as melhores ações e os melhores fundos imobiliários. Você vai utilizar o nosso método ali, que você vai gastar poucos minutos do seu mês para conseguir tomar melhores escolhas, para conseguir tomar melhores decisões, para deixar de ser um qualquer na bolsa de valores, como a maior parte dos sardinhas que tem por aí, e se tornar um sócio de verdade. É isso que eu quero para vocês, que todos vocês se tornem sócios e parem de ser sardinhas, e aí a gente vai conseguir realmente formar uma legião de investidores, de sócios investidores aqui no nosso país. Agora já tá dando a hora aqui, né? A gente vai ter que encerrar essa aula que já ficou muito longa. Às 8 horas da noite nós temos aula ao vivo mais uma vez pra gente continuar esse assunto aqui e tirar todas as suas dúvidas. Pode deixar aqui nos comentários também que eu vou tentar responder todo mundo e conto com você na aula de sexta-feira às 9 horas da manhã pra gente ensinar realmente essa metodologia e análise, como escolher as melhores ações e fundos imobiliários, como colocar isso na sua carteira. O link dessas aulas está chegando no e-mail de vocês, no canal do Telegram e também na lista de transmissão do WhatsApp. Se você ainda não entrou em nenhuma delas, vai ter o link aqui embaixo para vocês. Conto com vocês então na sexta-feira, 9 horas da manhã, pra gente aprender isso. Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima!